Marcos 10, 32 ao versículo 45. Como Newton havia dito, se algum irmão não tiver uma Bíblia, nós temos Bíblias para oferecer, ok? Então, Marcos 10, a partir do 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores do povo têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O sermão que eu vos quero pregar se chama Os Primeiros a Querer Ser os Últimos. E a gente vê nessa passagem que nós lemos que, através do mau exemplo de Tiago e João, Jesus ensina como a vida daqueles que foi chamado por ele deve funcionar. A vida que antes tínhamos, em busca de lugares de glória, ficou para trás ao sermos chamados por Jesus. E porque Jesus foi o rei que se fez servo, nós devemos ser aqueles que seguem esse rei a caminho de uma vida de serviço e de amor ao próximo. Mas nada disso pode ser feito sem a ajuda do Espírito Santo, então vamos orar para que ele possa nos conduzir neste momento. Querido Deus, somos gratos pela tua palavra, Pai, somos gratos por esse local onde podemos nos reunir, Pai. Pedimos que o Senhor nos guie neste momento, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a falar ao coração dos meus irmãos, para que eles reconheçam o Senhor nessa palavra, Pai, a sua glória nessa palavra, e que isso traga de fato uma mudança de vida, uma mudança de atitude, Pai. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, estamos então numa longa jornada de Marcos. Além de Jesus já ter predito a sua morte 2 vezes, nós vimos nas passagens anteriores que Jesus tem desafiado as pessoas que o seguem. Ele tem desafiado o orgulho dessas pessoas. E se a gente olhar só para o capítulo 10, a gente podia ir mais longe, mas vamos olhar só para o capítulo 10. Jesus já falou acerca do divórcio. Jesus já falou do reino de Deus e como ele está relacionado com as crianças. E nesse sentido, ele já confrontava os discípulos que estavam a afastar as crianças e a colocá-las de lado. E como vimos nas 2 semanas anteriores, o pastor Felipe pregou para a gente, Jesus desafiou eles quando tratou o ensino sobre as riquezas, ali junto do jovem rico, e relacionou as riquezas com o reino de Deus. Então, as palavras que Jesus trazia desafiavam o orgulho daqueles homens, principalmente dos discípulos que estavam constantemente com eles. E a gente vê no verso 32, já na nossa passagem, que os discípulos estavam maravilhados, e podem haver algumas outras traduções, mas ao mesmo tempo eles se encontravam atemorizados. Então, há 2 sentimentos ali diferentes, e apesar da falta de compreensão dos discípulos que nós temos tido até aqui, e do coração duro deles para compreender a missão de Jesus, não é uma surpresa para nós vermos essas 2 emoções diferentes. Porque enquanto Jesus é um mestre perfeito, que está constantemente ensinando, e ensinando de maneira perfeita que nenhum de nós consegue fazer, e isso deixa qualquer pessoa maravilhada ao ver Jesus fazê-lo. Jesus também é um mestre, que a gente vê nesse verso mesmo, que vai à frente dos discípulos. Jesus disse que ia morrer,
e Jesus vai à frente dos discípulos e conduz eles até a sua morte. Jesus sempre teve determinação para a missão que ele havia de cumprir, e a missão dele era a cruz nesse caso. Então vemos Jesus adiante, e isso causa um temor, de certa maneira, nas pessoas que o seguem. E as coisas ainda vão se intensificar mais quando a gente vai para o verso 33. Nesse verso, Jesus dá todos os detalhes do que acontecerá com ele. Então a gente vê que Jesus fala sobre a subida para Jerusalém, entrega aos principais sacerdotes e escribas, condenação à morte, entrega aos gentios, escárnios, cuspes, açoites, morte e ressurreição. Então Jesus deu todos os detalhes possíveis para que os discípulos compreendessem o que havia de acontecer com ele. E eu acho importante, antes da gente prosseguir para a reação dos discípulos disso, a gente relembrar como ocorreram as duas predições anteriores. Jesus fala da sua morte. Então a primeira é no capítulo 8, no verso 31, onde Jesus enfatiza o seu sofrimento, como enfatizou aqui. E a reação dos discípulos é qual? Os irmãos lembram quando o pastor Tiago pregou. Então Jesus fala pela primeira vez sobre sua morte, e os discípulos reagem, a gente vê isso na reação de Pedro. A primeira coisa que Pedro quer fazer é repreender o Senhor e falar que aquilo não pode acontecer. Então Pedro tinha uma visão de ascensão diante do reino e não uma visão de morte e sofrimento, que era o que Jesus tinha para trazer. E na segunda predição, agora no capítulo 9, no verso 31, a reação dos discípulos não é tanto para com Jesus, mas entre eles. Então eles começam a conversar entre eles e a dizer sobre quem seria o maior no reino dos céus. Então sempre há uma reação dos discípulos, e essa reação não costuma ser positiva. Eles não estão a compreender exatamente o que Jesus quer trazer quando ele fala da sua morte. Então agora nós estamos na terceira predição de Cristo. E talvez a nossa expectativa tenha ali um conflito. Alguns podem esperar que os discípulos agora acertem, e outros podem esperar, cara, eles já erraram tanto que eles vão errar novamente. E parece-nos que quanto mais próximos estamos da cruz, mais duro o coração dos discípulos fica. Eles não conseguem, de fato, compreender a missão de Jesus. Então nós vemos no verso 35 que Tiago e João se aproximam do Senhor. E a pergunta que eles trazem soa mais como uma exigência do que como uma pergunta. Porque eles começam dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Isso não é uma maneira de chegar no mestre, de chegar em Jesus, o próprio, e fazer um pedido. Você não chega em Jesus dizendo: quero que faça o que eu vou te pedir. E Jesus, como um bom mestre, ele responde de uma maneira que nem eu e nenhum de vocês responderia provavelmente, dizendo numa boa mesmo: olha, o que vocês querem que eu faça? Então eles dizem: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, se alguém esperava que os discípulos não falhassem, eles já deixaram claro que eles vão falhar novamente. Os discípulos, e dessa vez a ênfase é em Tiago e em João, eles não conseguem compreender o que Jesus estava para ensinar, porque eles tinham os olhos muito mais direcionados em si mesmo do que na palavra que Jesus estava expondo. E a mania de grandeza, e o pastor Felipe, quando pregou daquela conversa dos discípulos, onde eles diziam sobre quem seria o maior no reino dos céus, e ele disse sobre uma mania de grandeza. A mania de grandeza que ocupava a conversa antes, ela foi trazida para cá por Tiago e João novamente, porque eles querem ser os maiores, eles querem ocupar o lugar da direita e da esquerda de Jesus. E o que acontece com Tiago e João nessa passagem não é muito diferente do que acontece conosco. Quando nós chegamos a Jesus e olhamos mais para as nossas circunstâncias e mais para nós e mais para os nossos interesses do que para o que a palavra nos diz, do que para as ordens que Jesus nos dá e do que como devemos ser obedientes diante de Deus. Pensem, Jesus está a ensinar sobre a sua morte e a resposta imediata, há mesmo uma quebra aqui de discurso, porque Jesus explica com todos os detalhes o que vai acontecer. E a primeira reação dos discípulos é pensar neles. Então eles já apontam para eles mesmos dizendo: olha, queremos que faça o que nós pedimos. Então a nossa reação para a palavra e para o que a palavra diz e para o confronto que ela traz nunca deve ser apontando para nós, para os nossos interesses, para o que queremos que aconteça, porque foi exatamente o que Tiago e João fizeram aqui. Veja, a falta de compreensão dos discípulos não vem de uma perspectiva onde Deus é glorificado, mas aonde eles são glorificados através de Deus. E nós muitas vezes chegamos assim até Deus. Nós falamos: Deus, é para a tua glória, mas se eu for glorificado junto, se eu conquistar isso, está ótimo para mim. E nós somos assim também. Então vamos à resposta de Jesus, e eu queria que a gente trouxesse isso de fato, olhasse para os discípulos não como umas pessoas que fazem coisas que eu nunca faria, mas nós somos como eles e trazemos esse tipo de exigências para Deus também. A resposta de Jesus vem também, então, com uma pergunta. Jesus diz:
No verso 38, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Então aqui o cálice que Jesus quer trazer, e essa ênfase é importante, a gente vê ela diversas vezes no Antigo Testamento, é um símbolo de sofrimento, é um símbolo de provar da ira de Deus. E a gente vê isso inclusive no Getsemane, quando Jesus ora a Deus e pede para que Deus retire esse cálice dele, porque a ira de Deus estava depositado ali. Era o sofrimento que Jesus iria passar. E o mais impressionante, Jesus está a falar sobre sofrimento e está a explicar para os discípulos se eles podem passar por isso, e a resposta deles é que sim, nós podemos passar por isso, nós podemos sofrer. E eles não têm medo nenhum de chegar a Jesus e trazer questões como essas. E Jesus confirma. Jesus diz no verso 39, então, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. E no verso 40 a gente vê que ele diz que não lhe competia conceder os lugares. Porque algumas traduções trazem a relação do Pai a dar esses lugares. E vejam, Jesus em terra sabe quando deve se submeter ao Pai. Jesus então se submete e diz, esse lugar foi reservado pelo Pai. E essa submissão de Cristo que contrasta com a ambição egoísta que os discípulos tinham ali por trazer. Jesus não estava pensando só nele mesmo, mas estava pensando também na ordem que o Pai deu desses lugares serem reservados. E os discípulos só pensavam neles mesmos porque eles traziam questões egocêntricas e ambiciosas demais em relação ao reino de Deus. Então, antes de avançarmos, e depois a gente vai ver como os outros discípulos reagem, e Jesus chama eles para uma lição, eu acho importante a gente refletir também na vida de Tiago e de João e no que aconteceu ainda depois disso. É verdade que na história desses dois irmãos nós encontramos um sofrimento carregado pela palavra. Então eles disseram que sofreriam e Jesus confirmou que eles passariam por isso. E a gente vê isso de fato acontecer. A gente vê em Atos 12 que Tiago é o primeiro mártir da igreja. E João, quando ele escreve Apocalipse, ele estava exilado. Então tudo isso que os discípulos passaram não foi um castigo de Deus, mas foi um privilégio apostólico que eles tiveram de sofrer pela palavra de Deus. Então pensem na vida desses homens e no que eles tiveram que passar e no que eles estão a pedir especificamente nesse versículo. A verdade é que eles pediram domínio a Deus, eles pediram autoridade a Deus, mas a vida deles se transformou numa vida de submissão e numa vida de sofrimento, por conta da palavra. O testemunho da vida desses homens, mesmo que quando nós olhamos para esses versículos, nós encontramos falhas deles, e eles são de fato falhos, mas o testemunho deles tem de nos maravilhar, porque eles foram pessoas que se dedicaram e morreram por causa da palavra. Mesmo com um começo ganancioso, o resultado da palavra foi uma vida de submissão, e não de uma vida de submissão a Cristo, e não uma vida de sucesso sem Cristo, ou uma vida de poder sem Cristo. E como que nós olhamos para a palavra de Deus? Nós olhamos para a palavra de Deus querendo ter uma vida de submissão, ou nós olhamos para a palavra de Deus querendo que ela nos dê um certo sucesso, ou que ela nos ajude a conquistar as nossas coisas? Eu acho que a gente tem que mesmo pensar na nossa vida e pensar nos pedidos que nós trazemos para Jesus, como esses discípulos aqui trouxeram. Então, olhemos para isso e aonde as circunstâncias estão de fato na mão de Deus. Na nossa vida tem que ser direcionada para uma circunstância onde as coisas estão na mão de Deus e não nos nossos pedidos e nas nossas exigências que nós temos a trazer. Vamos voltar então ao texto. No versículo 41, a gente vê que há uma revolta por parte dos discípulos. Pelo fato de Tiago e João trazerem essa pergunta, então os discípulos se incomodam, a gente lê, portanto, versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. A maioria dos estudiosos acreditam que essa revolta dos discípulos não parte de um zelo para com a palavra, por isso que eu quis trazer a reflexão para as predições anteriores. Não trata de um zelo para com as palavras, mas eles olhavam e pensavam, cara, a gente conversou sobre quem seria o maior, eles passaram na minha frente e agora eu estou perdido. Então os discípulos estavam revoltados não porque eles tinham um zelo com Jesus, porque eles nunca tiveram quando Jesus predisse a sua morte anteriormente, mas porque Tiago e João passaram na frente e tomaram o lugar deles no acordo. Então, se anteriormente a conversa era sobre quem era o maior no reino dos céus, Tiago e João queriam logo se certificar de que os maiores seriam eles. Por isso a indignação dos discípulos não passa por uma ofensa ou um zelo com Jesus, e que é um absurdo eles pedirem isso, mas passa mesmo por, novamente, uma visão para eles mesmos e porque eles, o que eles podem conquistar através de Jesus. Mas Tiago e João foram mais espertos e passaram na frente.
Por isso que Jesus traz a conversa para todos eles. Jesus chama todos para uma conversa no versículo 42. Mas Jesus chamando-os para junto de si. Então nós temos de um lado Tiago e João a pedir uma coisa, os discípulos do outro lado revoltados, e Jesus chama todos para ensiná-los uma lição relacionada a isso, relacionado a ser grande e aos reinos dos céus. Jesus cria um contraste entre as autoridades e os poderosos desse mundo e os grandes no reino dos céus. E para nós é importante lidarmos com esse contraste, porque encontramos constantemente com influências sobre como devemos nos comportar em sociedade. A cultura constantemente está trazendo isso para nós, principalmente hoje com as redes sociais. Então nós estamos sempre vendo o que é ser grande ou o que é ter uma vida de sucesso, o que deve ser feito para alcançar isso, o que deve ser feito para alcançar aquilo. E é uma visão que a gente está constantemente nas redes sociais, nossas conversas são rodeadas disso. E Jesus traz isso comparando exatamente a cultura do reino e a cultura daquela época. Não há nada mais essencial do que colocarmos os nossos olhos na palavra para percebermos como nós devemos agir, como devemos nos comportar. Jesus diz então, no verso 42, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Portanto, o conceito de sucesso que os discípulos tanto queriam apontava para uma cultura completamente diferente da cultura do reino. Se os príncipes deste mundo são aqueles que supostamente são grandes, que usam dessa grandeza para exercer seu poder, da sua autoridade, entre os discípulos de Jesus, entre aqueles que decidiram e que foram chamados para seguir Jesus, deve ser diferente. A gente vê isso no verso 43 ao 44. Jesus diz, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, se a grandeza do mundo aponta para nós mesmos, a grandeza do reino aponta para o serviço. Jesus está a dizer para os discípulos, vocês querem ser grandes? Vocês vão ter que ser pequenos. Vocês querem ser exaltados? Vocês querem ser vistos pelas pessoas? Vocês vão ter que se humilhar. E esse contraste é importante para nós nos perguntarmos até que ponto nós desejamos os holofotes, até que ponto nós desejamos estar nos lugares altos, até onde nós estamos dispostos a ir para um sucesso nessa terra. Será que a nossa vida e a nossa relação com a nossa igreja, a relação com a sociedade, ela acompanha o contraste que Jesus expôs? Ela acompanha o serviço que Jesus trouxe? E é fácil a gente olhar para isso e nos perguntar, mas por que eu tenho que ser aquele que serve? Por que eu tenho que ser aquele que me humilha? Por que eu tenho que ser essa pessoa? E Jesus justifica todo o seu argumento com o melhor exemplo que ele poderia dar. E qual que é o melhor exemplo de um homem que nós encontramos na Bíblia? O próprio Jesus. Jesus diz então no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, tudo que nós vimos no Evangelho de Marcos até agora, nós já passamos por 10 capítulos, aponta para esse versículo, porque Jesus veio para servir, não veio para ser servido. A vida de Jesus foi uma vida constante de serviço. Nós já passamos por curas, por milagres, por ensinos, e tudo que Jesus fez, ele fez com perfeição, e ele fez através do serviço. A maior justificativa e o nosso maior incentivo para servir uns aos outros é o próprio Jesus, porque foi isso que ele fez. Jesus se esvaziou por nós, e nós devemos ser pequenos para servir a Jesus. E eu quero então trazer agora duas aplicações dentro desse contraste que Jesus trouxe para nós. Primeiro eu queria tratar sobre o serviço e a igreja, especificamente a nossa igreja, que é uma plantação, e é importante a gente reconhecer o valor do serviço. Depois eu queria falar sobre o serviço e o nosso coração, e as duas vão estar bem relacionadas e os irmãos vão perceber isso. Primeiro, olhando para a nossa plantação e para a nossa perspectiva de como Newton disse, nós termos uma escola bíblica dominical em breve, nós termos uma igreja com um corpo mais formado e com nossas organizações todas já feitas, como uma igreja que nós queremos ser uma plantação a nascer, nós temos de ter a compreensão que sem o serviço nós nunca seremos uma igreja saudável. E eu não estou a falar só do serviço de portaria e dos nossos irmãos que ficam num som, e isso é uma bênção para nós de fato, mas eu também estou a falar do serviço um para com os outros.
Os nossos olhos não podem estar centrados em nós mesmos, como os discípulos tinham aqui, e como constantemente nós temos. Mas nós temos que ter os olhos centrados para a igreja de Cristo e para as pessoas que não foram alcançadas e para as pessoas que estão dentro dessa igreja e que vão fazer parte dessa plantação. As pessoas que aqui chegam, elas têm que ser bem recebidas por nós, elas têm que pensar que nós, de fato, nos importamos com elas, e nós temos que demonstrar isso, porque o corpo de Cristo tem de se importar com aqueles que ainda não foram alcançados. Eles devem sentir que essa igreja é, de fato, uma igreja que serve a si mesma, porque cuida daqueles que aqui estão, mas é também uma igreja que serve àqueles que chegam, porque recebem bem esses irmãos, porque se importam com esses irmãos. Se nós temos irmãos aqui que passam por problemas, nós temos que olhar para esses irmãos e se importar com o problema que eles passam. Nós temos que nos preocupar com os problemas dos nossos irmãos. Jesus nos deu uma família através da igreja, e porque Ele nos deu essa família, o meu problema já não é mais só o meu problema. Se o Felipe tem um problema, o problema não é só dele, porque eu, como irmão dele, tenho que estar ali para, se possível, solucionar, e nós não somos Jesus, então não solucionamos muitos problemas. Mas eu estou ali também para orar pelo meu irmão, eu estou ali para me importar com o problema que ele passa. Só que nós temos uma vida tão centradas em nós mesmos, que nós não conseguimos olhar para a igreja de Cristo dessa maneira. Nós não conseguimos olhar para um irmão e pegar um problema do irmão e tentar ser aquele que constantemente está ali orando por aquele irmão e tentando resolver o problema daquele irmão. Porque se o problema é do meu irmão, também é nosso, porque nós somos uma família e nós somos o corpo de Cristo. E que grande honra é nossa de servir a igreja de Cristo, de servir uma plantação e de ver uma igreja ganhar corpo dessa maneira. Mas nada vai acontecer, e nada vai acontecer de forma saudável, se nós não olharmos para a nossa vida através do serviço e de como nós podemos servir a igreja de Cristo melhor. Por isso a nossa segunda aplicação é sobre o serviço e o nosso coração, sobre como o nosso coração reage ao serviço que nós devemos fazer. Jesus diz então, no versículo 43, que aquele que deseja ser o primeiro deverá ser servo de todos. Quando Jesus diz que nós devemos ser servo de todos, ele não está a falar que nós devemos ser servo de todos, com exceção daqueles que eu não gosto tanto assim. Ou com exceção daquele irmão, sabe aquele irmão que me ofendeu 2 meses atrás e eu não consigo esquecer, e ele não vou servir, mas o resto da igreja eu sirvo e está tudo certo. Será que nós estamos dispostos a servir todos, como Jesus pediu que nós sirvamos? Será que nós estamos dispostos a servir aquele colega de trabalho que está sempre nos incomodando e que nós sempre passamos estresse por causa desse colega? Será que nós estamos dispostos a servir aquele irmão que nós discordamos teologicamente e que ele traz exposições da palavra que não são coerentes, mas quando Jesus manda a gente servir a todos, ele também manda servir esse irmão? Será que a gente está disposto a servir aquele parente de quando tem reunião de família, ele é extremamente desconfortável? Alguns irmãos estão livres disso, como eu estou, mas há de chegar a hora de encontrar uns parentes que nos incomodam. E a gente tem que servir essas pessoas também. A gente tem que olhar para essas pessoas como pessoas que Jesus nos mandou servir, porque Jesus mandou servir a todos. Qual que é a relação do nosso coração com isso? Eu acho que a nossa falta de serviço está ligada com o resultado de um ego tão cheio que eu não olho para o outro como merecedor do meu serviço. A gente fala, mas Jesus me chamou para servir minha família, Jesus me chamou para servir minha igreja. Será mesmo que Jesus só te chamou para servir sua família? Será mesmo que Jesus te chamou só para servir sua igreja ou Jesus te chamou para servir a todos? Será que se Jesus olhasse para o nosso merecimento de receber serviço, nós estaríamos aqui hoje? Será que se Jesus calculasse o quão merecedor nós somos de sermos salvos, de termos Jesus na cruz, de Jesus passar por tudo isso que nós acabamos de ler, nós estaríamos aqui hoje? Jesus nunca olhou para o nosso merecimento, mas nós queremos o tempo todo olhar para os outros e pensar, será que esse irmão merece? Será que aquele merece? E não é assim que a nossa vida deve funcionar. Porque nós somos sempre os melhores. Ninguém merece tanto assim o nosso serviço. E o nosso coração tem que mudar, porque o coração de Jesus nunca foi assim. Então, meus irmãos, quando o nosso coração é alimentado pela palavra, o resultado final sempre tem que ser o serviço. O fruto de uma teologia saudável é a mudança de caráter através do arrependimento. E a mudança de caráter, através do arrependimento que não tem serviço, é simplesmente uma hipocrisia, e nós não queremos ser hipócritas. A vida sem serviço que nós antes vivíamos, ela acabou. Ela não existe mais porque Jesus, através do serviço dele, nos encontrou e nos chamou para uma vida de serviço aos outros. Por isso eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo, que reflete perfeitamente, a gente já leu isso na quinta-feira, reflete perfeitamente o que Jesus fez através do seu serviço. Em Filipenses 2, no
capítulo 2, versículo 3, até o versículo 8, nós vamos ler. O apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, a humilhação de Jesus nos salvou. O serviço de Jesus nos salvou. A obediência de Jesus nos salvou. E esse é o maior convite que eu e você temos, para servirmos mais a Deus, para servirmos mais a nossa família, para servirmos mais a nossa igreja, mas também para servirmos a todos aqueles que passam no nosso caminho. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, obrigado porque Tu nos deste nova vida, Pai. Nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pela Tua igreja, Pai. Somos gratos porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos refletir a nossa vida de serviço, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos melhores servos, a sermos servos como Jesus foi, Pai. Queremos servir uns aos outros, queremos servir mais ao Teu reino, Pai. Cuida do nosso coração, Pai, para que isso reflita também na nossa vida e numa mudança de atitude, Pai. Nós queremos, Pai, ser melhores não para o mundo, Pai, mas sermos melhores para Ti, Pai. Queremos ser aprovados, Deus, não pelo mundo, Pai, mas aprovados por Ti, Pai. Queremos ser bons servos, Pai, queremos ser fiéis, Pai. Nos ajuda nessa missão, Pai, nos ajuda numa semana de trabalho, Pai, que pode nos exigir mais serviço, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza nas nossas atitudes, nas nossas falas e nos nossos pensamentos, Pai. Pedimos tudo isso e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém.